Olá pessoal, bem-vindos ao canal Elogia Variedades de Tudo Um Pouco. Superpopulação. Eu estava ontem na casa de oração e ouvi o pastor pregando a palavra a respeito da proliferação. O quanto é importante. Estava dizendo que família grande, os demônios não têm coragem de enfrentar, os bandidos não têm coragem de enfrentar, não têm coragem de arrumar problema com família grande, poderosa, que dá problema, né? Dizendo que tem que ter uma descendência poderosa, né? Uma proliferação de muitos filhos, que já não se faz homens igual antigamente. Estava lá pregando a palavra, usando o Velho Testamento, lembrando da época de Noé e, e de Abraão, né? E eu ouvindo a pregação, pensando, tá aí, eles se apegam ao Velho Testamento da época que nem eles sabiam da vida eterna, da vida após a morte. Estão se apegando a ensinamentos da época que nem eles, os grandes nomes da Bíblia Sagrada, sabia da vida eterna, da vida após a morte. E aí, pensando no Novo Testamento, pensando nos ensinamentos de Jesus Cristo e lembrando de como pensa os evolucionistas, que faz oposição a Jesus Cristo, né? Que acredita na criação das trevas, que acredita que foi as trevas que criou tudo que existe, né? Que é as trevas que é responsável pela criação da humanidade na Terra. Os evolucionistas trevosos que fazem oposição a Jesus Cristo, eles acreditam que os seres humanos só conseguem superar todas as dificuldades da vida na proliferação, que supera a mortandade, que supera a extinção na proliferação, na reposição de mão de obra no mercado de trabalho. É isso que os evolucionistas trevosos acreditam. E pensando nesses ensinamentos dos evolucionistas trevosos, que são capazes de usar até da fé cristã para obrigar as pessoas também a fazer o mesmo, eu me lembrei o quanto isso é sério. Esse negócio de proliferação sem planejamento nenhum. Me lembrando dos ensinamentos de Jesus Cristo, que nos ensina a fazermos tudo certinho para evitar mais dor e sofrimento ainda. Que tem que se batizar, aceitar Jesus Cristo como caminho, verdade e a vida eterna, que tem que se casar direitinho para depois pôr filho no mundo, né? Que o homem deve honrar a mulher honrar o homem, e que você pode mesmo pôr filho no mundo tendo condições para isso, e não tendo condições, o homem e a mulher podem viver juntos, né? Honrando o casamento e vai vivendo a vida. Se caso acontecer ter filho, bom. Se não acontecer, bom também. O importante é o casal viver bem. E pensando nisso, o quanto Jesus Cristo nos ensinando nos deixa muito mais seguros, saudáveis e sofrendo muito menos, eu vi o quanto Jesus Cristo é muito mais sábio para nos ensinar. Percebi isso que Jesus Cristo, ele pregou na época, quando estava em carne e osso entre nós, para várias nações. E de acordo com cada situação, da realidade de cada um de nós, pois cada um de nós sabemos aonde aperta o calo. E aí, quando você compreende os ensinamentos de Jesus Cristo até nas entrelinhas, você percebe o quanto Jesus é sábio, mas tão sábio que levou milhares de anos a gente lutando para entender os ensinamentos dele, para compreender a sabedoria dele, ser tanto mais superior à nossa na Terra. Ao ponto dele ensinar para vários tipos de estratégia, até para quem é solteiro, viver em santidade sem precisar se proliferar, pois a vida eterna existe e não precisa com extinção se preocupar. Isso que é a benção. E quando o pastor falou lá no púlpito a respeito
que os justos vê a luz nas trevas, eu concordei com ele. Nesse ponto ele tem razão, pois a luz apareceu para mim e para eles não. Então eu posso dizer o seguinte: pode sim pôr filho no mundo, mas faça isso com sabedoria, com condições financeiras. Não ponha filho no mundo sem planejamento nenhum, pois aumenta ainda mais a dor, o sofrimento e o desespero. Quando eu vejo até pais de famílias com o filho no colo na porta do banco pedindo esmola, eu sei a gravidade disso. Quando eu vejo mãe de famílias com filha no colo na porta do banco pedindo esmola, eu vejo a gravidade disso. Da proliferação forçada, do ponto de vista dos evolucionistas, que usam até da fé cristã para obrigar as pessoas a fazerem isso. Não confiem no homem, maldito homem que confia no homem. Confiem mais nos ensinamentos de Jesus Cristo. Não confie no que sai da boca do homem, pois o discurso pode ser tendencioso a favor de questões financeiras, de estratégia financeira, pensando mais na estratégia mercadológica do que no seu bem-estar. Fique esperto com isso para não se enganar, seja falando no nome de Deus ou do diabo. Fiquem espertos com isso. A vida eterna existe de verdade e as pessoas que mais se preocupam com a proliferação da espécie humana na Terra são as pessoas que têm medo e pânico do planeta ficar vazio, ficar sozinho, como se só existisse vida na Terra. E não é bem assim. Pois ao acreditar assim, está desacreditando em Jesus Cristo, está chamando Jesus Cristo de mentiroso, está acreditando que só existe vida nesse mundo horroroso, cheio de treva brabaça, que nos mata todos os dias, que nos assassina todos os dias, que basta cada dia ser o mal. A gente tem que viver lutando, rezando e lutando contra o mal todos os dias, tendo tanta fé até nos momentos de enfermidades, que mesmo ao usar medicamentos da natureza de nosso Pai na Terra, devemos rezar no copo d'água, para fortalecer ainda mais a cura, para ficar ainda mais saudável, para evitar excessos de medicamentos que causa falência renal e faz passar ainda muito mais mal. Ao ponto de, se não conseguir uma doação de órgão, ter apenas um tempo de vida de uns 10 anos de muita dor e sofrimento. Então fiquem espertos para não sofrer tanto esse tipo de tormento. É muito mais importante respeitar as estratégias de Jesus Cristo para ter uma vida longa e saudável do que respeitar as estratégias dos homens na terra e ter uma vida longa e amaldiçoada, cheia de dor e sofrimento. Ao ouvir o pastor com esse tipo de pregação de muitos tempos atrás, de antes dele saber da vida eterna e da vida após a morte, eu me lembrei tudo que eu já passei com pessoas que sofrem vários tipos de problema. Eu me lembrei o quanto é difícil para as pessoas quando se proliferam de qualquer jeito. O quanto elas passam apertado, vivendo na corda bamba, trabalhando direito e mesmo assim não ter garantia financeira e conseguir criar os próprios filhos. Não é porque somos fiéis é que teremos condições financeiras o tempo todo para prover o melhor para os nossos filhos. Afinal de contas, com a sincronização de dados e a capacidade de nos depenar ainda mais, torna-se cada vez mais perigoso pôr filho no mundo sem uma estrutura familiar e financeira muito boa para poder criar os filhos. Então, responsabilidade é muito importante. Saber que não é só pôr filho no mundo, é ser responsável, é assumir a paternidade, a maternidade. E nem todos podem fazer isso no desespero financeiro. Acaba tendo que deixar os filhos nas mãos dos outros, por não conseguir fazer isso o tempo inteiro.
É isso que eu percebo que é sério, a gente ter cuidado para não viver em desespero. Não precisa ter medo do planeta Terra ficar vazio. Existe vida além desse planeta. Do jeito que Jesus Cristo nos ensina. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Nos deixando claro que existe sim vida após a morte, no reinado dele, onde não tem mortandade, não tem luto, não tem doenças, dor e sofrimento. No reinado de Jesus Cristo não existe nada desta obrigatoriedade de precisar vencer a mortandade através da proliferação. Quem apela desse jeito tem medo deste mundão. Ficar vazio, sem nenhum ser humano, tocando ele para frente, fazendo e acontecendo. O bem-estar das pessoas é mais importante do que as estratégias mercadológicas e o medo do próximo do planeta ficar vazio. É muito mais importante o bem-estar das pessoas. Orientar as pessoas do jeito que Jesus Cristo nos orienta, sendo sóbrios, vigilantes e prudentes, até nas ações minimalistas da vida. Não é bom fazer as coisas de qualquer jeito, nem sob forte pressão, seja usando do nome de Deus ou do diabo. Fazer boas escolhas na vida é fundamental para não passar ainda mais mal. Porque se só quem pôr filho no mundo merecer a salvação, como fica os filhos solteiros que morrem indo trabalhar de montão? Que morre no caminho, um acidente de moto, de carro, filho, filha. Como fica os filhos neste mundo que morrem no caminho antes mesmo de conseguir pôr filho no mundo? Então não confie no que sai da boca do homem. Confie sim mais no ensinamento de Jesus Cristo, que é muito mais saudável do que tudo isso. Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.